Bom, se você estiver vendo essa parte da live é porque certamente está acompanhando a live gravada. Esse é o momento que as pessoas estão entrando ao vivo e a gente vai se preparando para poder receber todos vocês. Oi, Cássia, seja bem-vinda, Claudiane, assinando para todo mundo. Já temos algumas perguntas aqui que a gente vai iniciar as respostas e outras vocês podem ir deixando aí ao longo dos comentários de vocês, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta, gente, é: a linguagem de amor pode mudar? Então, eu não sei se vocês sabem, mas existem 5 linguagens de amor, inclusive leiam esse livro, né? É um livro maravilhoso que explica que nós nos sentimos amados de maneiras diferentes. Algumas pessoas se sentem amadas com palavras de afirmação, ou seja, escutando eu te amo, obrigada, você é muito importante para mim. Outras pessoas se sentem amadas através de presentes, sendo presenteadas. Outras se sentem amadas através de uma atenção concentrada, tempo de qualidade, né? Ir ao restaurante, andar de mão dadas na praça, tomar uma água de coco, enfim. São 5 linguagens de amor, existem testes pra gente poder avaliar essa linguagem de amor. E a pergunta que me fizeram foi: a linguagem de amor pode mudar? Sim, a linguagem de amor, ela pode mudar. Como é que ela pode mudar, Vânia? Por que ela pode mudar? Porque o nosso comportamento, gente, ele é influenciado por várias variáveis. Ele é influenciado por contexto, por temperamento, por escalas da personalidade, por históricos, por valores, por gosto. E ao longo da vida, a gente vai mudando. Que bom, graças a Deus que a gente vai mudando ao longo da vida. E se a gente vai mudando ao longo da vida, a gente vai mudando também a nossa forma de amar. Amar e se sentir amado. Então, sim, a linguagem de amor, ela pode mudar, ok? A segunda pergunta é: decidi me separar, mas não consigo imaginar minha esposa com outra pessoa. Bom, gente, eu sempre gosto de falar para os meus clientes que todas as nossas decisões, elas têm algum tipo de perda, tá? Nem que seja perda de energia, você perde quando toma alguma decisão. Então, eu sempre uso uma frase que diz assim: ninguém se separa em lua de mel, né? Existem pessoas que quiserem se separar em lua de mel, mas o que significa isso? Não é fácil uma separação, ela é bem difícil mesmo. É difícil a gente lidar com as questões emocionais que a separação traz consigo. Então, se eu me separei, né? Se eu cheguei a essa conclusão que devo me separar, por que está sendo difícil? Certamente você está olhando os aspectos disfuncionais da separação. Por exemplo, eu tenho saudade, né? Eu preciso de uma companhia para ir comigo a determinados lugares. Se você focar no que você está perdendo por ter se separado, o seu sofrimento vai ser muito maior. Tem uma frase que diz assim: quando você estiver sentindo dor, algum tipo de aversão, lembre-se dos motivos que te fizeram ter aquele tipo de atitude e decisão. Então, num momento como esse, uma dica é: lembre-se das motivações que lhe fizeram se separar ou desconstruir essa relação de alguma forma. Isso vale não só para o término de relação, mas para a vida como um todo, tá, gente? Se vocês quiserem deixar perguntas, podem escrever que a gente vai respondendo, tá bom? Oi para todos, estão mandando muitos ois, tá, gente? Oneida, Marcele, enfim, Belinha, sejam bem-vindos. Casais que falam se agredindo, como melhorar? Assim, gente, nada por acaso, tá? A gente chama isso de cultura comportamental. A gente vai se comportando da mesma maneira, com uma certa frequência, que vira uma cultura dentro da relação. Então, de repente, o que pode ter acontecido? Como isso pode se originar? Tem várias explicações para isso, não existe uma única explicação, tá? Mas imagine que, eu conversei com você muito bem, muito tranquilo, você não me deu atenção, não me deu feedback. E quando eu fui lá, eu dei um grito, eu falei de maneira tão aversiva e aquilo ali conectou a sua atenção de alguma forma. Opa! Aquela outra pessoa entende o quê? Quer dizer que se eu falar de maneira aversiva, agressiva, a outra parte presta atenção, fica atenta. Então, qual é a tendência dela? Sempre falar de maneira cada vez mais agressiva e vamos criando essa cultura. E para eu poder ter voz também, se você fala de maneira agressiva, eu falo de maneira mais agressiva ainda. A pergunta que você me faz essa é a origem, né, de muitos comportamentos agressivos dentro da relação. Não é a única origem, é uma delas. Mas como eu faço para melhorar essa relação? Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que dar um passo para trás. E por isso é importante a gente olhar a relação a longo prazo.
Se eu abrir mão disso agora, né, vai ser importante para futuramente a gente ter um diálogo mais assertivo. Então, eu acho que é isso que acontece muito quando a gente faz terapia de casal, que é uma coisa que precisa ser melhorada muita, é que os casais precisam entender que eles fazem parte do mesmo time. Às vezes parece que eles parecem estar competindo um com o outro, parece que não estamos no mesmo time, parece que somos rivais, inimigos. E se um casal entende que eles fazem parte do mesmo time e juntos eles precisam lutar para poder se desenvolver, fica mais fácil ceder, abrir mão e fazer o que é importante para a relação e não para mim. Relacionamento é isso, gente. É você abrir mão, muitas vezes, de coisas que são importantes para você em prol do outro, desde que essas coisas que você abre mão não firam seus valores, né? Às vezes eu abro mão de ir num restaurante porque o outro é mais atrativo pro meu parceiro ou pra minha parceira. Eu não fico feliz, mas eu faço, porque a outra parte faz alguma coisa pra mim também. Abre mão de coisas que são importantes pra mim. Então, alguém precisa abrir mão disso pra poder ter uma relação mais estruturada e estável. Ele não conversa nada. Já eu, muito, fico doida com essa questão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existe uma questão de cérebro masculino e cérebro feminino que a gente precisa entender. Quando a gente não sabe a diferença entre homens e mulheres numa relação heterossexual, numa relação homossexual também, a falta de entendimento, eu costumo dizer que a falta de entendimento mata, às vezes literalmente, tá, gente? Quando você começa a entender o funcionamento do homem e da mulher, fica mais fácil de você lidar com as diferenças na relação. O que acontece? A ciência já comprova que a mulher tem uma necessidade de falar muito mais palavras do que o homem ao longo do dia, por isso que no final do dia é muito comum a mulher falar como foi o dia dela e o homem dar respostas mais objetivas. Sim, não, legal, tchau, pode ser. O que acontece também? A mulher, ela tem uma inteligência mais linguística e interpessoal, né? Ou seja, ela consegue se relacionar muito bem, ela consegue comunicar bem o que está aqui dentro dela, intrapessoal também, que é essa comunicação interna, e o homem tem uma inteligência mais lógico-matemática. Então, na relação, na hora de discutir, o que o homem quer? O homem quer, diante de um problema, resolver o problema. O que a mulher quer diante de um problema? Às vezes, não necessariamente resolver o problema, ela quer expressar as emoções dela. Eu lembro de um casal que eu atendi, que ela era concursada e ela estava passando por muita dificuldade no trabalho e ela começou a falar que não aguentava mais, que estava cansada, que pensava em desistir muitas vezes. Na verdade, ela não queria desistir, mas ela queria desabafar, falar o que tinha dentro do coração, da alma, quais eram as emoções dela. Ele virava e falava para ela assim, pede exoneração. E ela dizia, Vânia, ele não me entende, né? Ele estava trabalhando com o cérebro lógico, matemático, que é o cérebro masculino, ou seja, ele quer resolver a questão. E na cabeça dele é assim, eu não aguento mais te ver sofrer, então pede pra sair. E na cabeça dela eu não quero sair, porque eu tenho contas a pagar, porque não é simples assim. Mas eu quero que você entenda como eu estou me sentindo. Então muitas vezes a mulher fala muito porque ela quer expressar as emoções. E o homem ele fala pouco porque ele usa a parte lógico-matemática. Como é que a gente resolve essa questão? Então, eu tenho uma dica pra você. Eu faço muito isso com meu marido, viu, gente? Dá certo. Às vezes eu quero só compartilhar a minha emoção. Eu falo assim, olha, eu não quero uma solução, eu quero só dizer o que tá aqui dentro. E aí ele valida, entende? Se eu comunico de maneira clara, fica mais fácil do outro ter uma empatia para poder me escutar. Então, às vezes, você acaba falando mais por uma questão mesmo de estrutura cerebral, feminina, no caso, que você é uma mulher, né? Pelo que eu vi que você me escreveu aqui. Como lidar com o namorado individualista? Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Relação com individualismo, ela precisa ser muito trabalhada. Por quê? Porque o relacionamento, ele é empatia, se colocar no lugar do outro, é você abrir mão em prol do outro. Então, é muito difícil a questão do individualismo. Eu acho que existe uma diferença entre individualismo e egoísmo. Egoísmo é fazer uma coisa que é boa só pra mim. Individualismo, às vezes, tá relacionado com o individual, sabe, gente? Eu amo você, eu abro mão, eu faço coisas que são importantes pra você, mas eu também, eu vivo aqui sozinho no meu universo, isolado, às vezes não pergunto como você tá, não ligo. Existe uma diferença, mas eu vou trabalhar como se fosse a questão do individualismo, não do egoísmo, tá? Eu acho que é o tipo de situação que você precisa sentar e alinhar, porque como é que você vai estar numa relação que tem tudo a ver com compartilhar diante de uma pessoa que ela não está disposta a compartilhar algumas coisas com você?
Eu sempre digo que as pessoas gostam de me perguntar, eu acho que eu falei isso na live passada, qual é o ingrediente principal, Vânia, para um relacionamento bem sucedido? Não existe uma resposta certa, mas se eu pudesse escolher um ingrediente, eu diria que é a capacidade de mudança, tá? Porque quando você tem uma capacidade de mudar, você consegue ser o que você quiser. Relacionamento, gente, tem que ser igual vinho mesmo. As pessoas têm que olhar pra gente e pensar, nossa, vocês estão completamente diferentes do que eram quando eu os conheci, porque vocês estão muito melhores. E quando você se depara diante de uma fraqueza sua na relação, a ideia é você olhar pra dentro e falar, caramba, que estratégias eu posso utilizar para poder ser melhor? Então, se você está diante de uma pessoa individualista, comunique isso pra ela, mas olha, gente, comunique de uma maneira sábia, sensata, né? Às vezes a gente fala de uma maneira agressiva, grosseira, o outro vai se fechar para o diálogo, inevitavelmente. Então, sente de uma maneira mais tranquila, converse, diga que isso está incomodando de alguma forma. Esteja aberto e aberta para receber críticas da outra parte, caso ele também ache que tem coisas que precisam ser melhoradas em você. E crie estratégias para melhorar essa questão do individualismo. Lembra de um casal que eu atendi? Eu vou dar esse assim porque eu acho que vai ficar bem interessante para você que tem esse problema com o individualismo. Lembra de um casal que eu atendi que a esposa, ela considerava o parceiro muito individualista. Então, ela viajava e ele não perguntava como havia sido a viagem, se ela tinha chegado bem, se ela precisava de carona quando voltasse da rodoviária, do aeroporto, sei lá. E isso acabava com ela, né? Deixava ela dilacerada. E o que ela fez? Sentou, conversou e começaram a criar estratégias. Por exemplo, quando eu viajar, mande mensagens perguntando, né, como eu estou, como está sendo a viagem e tudo mais, né? Ou então, tente me convidar para fazer programas juntos, assistir filme, não assista filme sozinho, me convide. Relacionamento, gente, é estratégia mesmo. Eu lembro de um casal, só para vocês verem como é estratégia, tá? E às vezes a gente precisa de uma intervenção, por isso a terapia de casal é legal, porque às vezes a gente precisa de uma intervenção de uma pessoa imparcial para poder ajudar a alcançar essas estratégias. Eu lembro de um casal que eu atendi, todas as vezes que eles faziam compras, eles brigavam, né? E aí eu falei, vamos criar uma estratégia básica, faz a lista de compras, divide. Compra metade, um fica responsável por uma parte, o outro fica responsável por outra parte das compras. E aí é proibido fazer intervenção na compra do outro, porque era exatamente esse o conflito deles. Ela achava que ele sempre escolhia uma pasta de dente super cara, né? E ele achava que ela demorava demais para poder escolher a pasta de dente. Então, da feita que vocês dividiram a lista de compras, ninguém se mete na compra do outro. Ninguém faz intervenção na compra do outro. Isso chama-se estratégia, né? E a gente precisou de uma pessoa de fora para poder estabelecer uma estratégia para o casal conviver bem a dois, tá bom? Como vencer as barreiras da distância? Olha, gente, assim, as pessoas me perguntam, Vânia, funciona relacionamento à distância? Gente, o comportamento, que bom que o comportamento ele não é tão simples assim de se compreender. Por isso que existe terapia, né? Se fosse tão simples assim, a gente não teria trabalho. A gente precisa dessa complexidade do ser humano para poder fazer sentido o nosso trabalho. As pessoas perguntam, mãe, funciona relacionamento à distância? Depende do casal. Tem gente que sobreviveu ao relacionamento à distância. Inclusive, na live passada eu falei, né? Eu mesmo e meu marido, a gente passou um tempo juntos. Eu morei fora, eu ganhei uma bolsa pela minha universidade para estudar fora. Não foi fácil, mas foi super possível. A gente conseguiu manter os nossos valores muito bem. Tem casais que tem um pouco de dificuldade, né? De repente, sentem muita saudade, tem uma necessidade de estar mais próximo, mais perto. A questão do afeto físico é necessária, etc, tá? É possível? É possível. Agora, claro, tudo vai depender das estratégias do relacionamento para poder fazer esse amor se manter mesmo com a distância. Quais são as regras de vocês? Nós vamos nos falar todos os dias, a gente vai se mandar WhatsApp para poder comunicar o que está acontecendo, né? Sei lá, você vai vir para cá, de quanto tempo? De quanto tempo eu vou para aí? Voltamos para a questão da estratégia novamente. Então, tem como sobreviver? Tem. Agora, claro, para vencer as barreiras da distância, vocês precisam saber negociar, fazer boas negociações, tá bom? Como não esfriar a relação? Muito interessante essa pergunta, viu? Pergunta para a semana do Dia dos Namorados mesmo, tá, gente? Cadê as perguntas de vocês? Podem enviar perguntas por aqui, eu vou assinar para vocês. Assino. Bom, gente. O que fazer quando o cônjuge é muito dependente de você? Tem mais perguntas aqui. Tá, mas vamos primeiro responder. Antes de falar da dependência, eu vou até escrever aqui. Dependência.
Vamos falar de como não esfriar a relação. Olha só, eu expliquei isso num dos nossos vídeos. Assistam um dos meus vídeos do IGTV, IGTV, eu nunca sei se é IGTV ou IGTV, que fala sobre a diferença entre o amor apaixonado e o amor companheiro, tá? Resumidamente, o amor apaixonado, ele dura de 1 a 2 anos, em média, tá? É aquela coisa pulsiva, instintiva, louca, a gente fica obcecado pela pessoa, não para de pensar nela, fica compulsivo, não para de se comportar na direção dela. O amor apaixonado, ele acaba e ele vai pro amor companheiro. O amor companheiro não é tão obsessivo como era antes. E aí, Vânia, perdeu a graça? Não, muito pelo contrário, você amadureceu, você foi para outro nível de amor. E esse nível de amor precisa de construção. Se você não construir, porque não tem aquela coisa mais instintiva do amor apaixonado, dificilmente esse amor companheiro sobrevive. Então, o que a gente faz para não esfriar a relação? O que é importante para o outro? Acabei de atender um casal, né? Foi minha última sessão. E aí, eles estavam conflitando aqui, nem conflitando, tá, gente? Só com uma divergência de ideias, eu falei assim, olha, a tua linguagem de amor é tempo de qualidade, e a tua linguagem de amor é atos de serviço. Né? O que está acontecendo? Ela gosta de atenção, né? E ele gosta de cuidado. Quando ela faz aquele jantar, né? Quando, sei lá, ela facilita a logística de vida dele. Ela pega um documento e leva do outro lado da cidade, ou pega uma caixa e leva nos correios. Então, um não estava preenchendo o tanquinho de amor do outro. Essa falta de preenchimento estava fazendo com que a relação, de certa forma, esfriasse. Falta de conhecimento a respeito de linguagem de amor. Uma forma de você não esfriar a relação, estude sobre relacionamento. A gente estuda sobre carreira, a gente estuda sobre uma série de coisas na hora de pensar em relacionamento, a gente não estuda e tem leituras incríveis. Um dia eu vou indicar bastante para vocês sobre isso. Faça palavras de afirmação, seja verbal. Eu já disse isso, às vezes você vê o seu companheiro, acha ele lindo, cheiroso, acha que foi fofo, determinado comportamento, mas fica aqui só na esfera do pensamento, você não verbaliza. Verbalize isso. Abrace, beije. Gente, nós somos seres relacionais, tá? Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando eu me abraço, eu não libero ocitocina, mas se eu abraço o outro, eu libero ocitocina. Ocitocina é amor puro. A gente gosta de abraço, a gente gosta de beijo. Seja uma pessoa carinhosa. Isso é uma maneira de não esfriar a relação. Outra coisa, para quem é importante, para quem tem a linguagem de amor presente, presenteie. O presente, para quem tem a linguagem de amor presente, é como se a pessoa se sentisse lembrada e especial. Não precisam ser presentes caros, já expliquei também isso. O fato de você levar uma flor, uma rosa, já é muito para aquela pessoa, porque ela se sentiu amada só pelo fato de ter sido lembrada. Dê tempo de qualidade. Você sabe o que é tempo de qualidade? É atenção para o parceiro. Ah, mas nós temos filhos, Vânia. Uma vez eu fiz um trabalho, a famosa roda da vida, né? Que é uma atividade que a gente vai ver como estão as vidas, as áreas dessa pessoa, né? As áreas da vida daquela pessoa. E aí eu falei assim pra ela, como é que tá o seu momento com o seu parceiro? E ela disse, a gente sempre vai pro cinema com as crianças. Eu falei, não. Eu não falei a sua vida em família. Eu falei a sua vida com o parceiro. Se você tem filhos, você tem que entender uma coisa muito importante. Existe um momento com a família, existe um momento com o marido, existe um momento com as crianças. E se for mais de um filho, existe um momento com cada um dos filhos, mesmo que seja 15 minutos, tá, gente? Hoje em dia, os filhos exigem um tempo de qualidade, não necessariamente de quantidade, porque o nosso tempo está muito escasso, realmente. Você tem que ter um tempo com o seu parceiro ou a sua parceira. O que é importante para ele? Ah, vamos sair, vamos no restaurante, não tem dinheiro para ir no restaurante, não tem problema. Já falei isso aqui também. Faz uma pipoca e uma sessão de filme em casa. Façam coisas que estão dentro do orçamento de vocês, mas façam. E atos de serviço, né, gente? Facilitar a logística do outro. Eu falei 5 linguagens de amor, eu tô olhando pra lá porque tem um quadro aqui, meus clientes que conhecem aqui minha clínica sabem disso, né? Tem um quadro bem grande com as 5 linguagens de amor para que ninguém esqueça. Essas são algumas dicas de como não esfriar a relação. Outra pergunta interessante, inclusive esse vai ser o meu vídeo sobre o IGTV amanhã, eu vou explicar de maneira mais técnica sobre isso. Mentiras. Polêmico esse tema, né? Vocês estão com perguntas bem polêmicas aqui, gente. Acho que é porque é a semana do Dia dos Namorados, né? Por que as pessoas mentem, né? E como lidar com essa questão? Muito interessante essa pergunta. Não existe uma única explicação pra gente justificar a mentira das pessoas, tá, gente? Que bom, para isso que existe terapia, pra gente poder investigar cada caso, né? É assim que a gente sobrevive enquanto terapeuta, diante da complexidade do ser humano. Mas assim, bora pegar um exemplo, só para vocês entenderem
Como é que pode nascer um comportamento de mentira, tá? Imagine uma pessoa que ela sofreu muita rejeição, muito bullying, foi excluída, né, uma vida inteira. E obviamente não, mas certamente a autoestima dela vai cair, né? Ela não é aceita pelo grupo, ela entende que a outra parte é fundamental para definir quem ela é, e aí ela não se acha boa o suficiente. Mas ela tem uma necessidade de socialização, porque nós somos seres sociais. Como é que eu faço para poder ser aceita num grupo? Eu me sujeito, né? Eu faço o que o grupo acha legal, interessante, etc. E aí o que começa a acontecer? Eu tenho uma autoestima fragilizada. Para eu ser aceita ao grupo, eu me submeto ao grupo e começo a fazer algo que eu não quero fazer, né? Começo a concordar com coisas que no fundo eu não concordo, e aí começo a omitir as minhas emoções, começo a mentir para poder agradar as pessoas. Aquele pequeno comportamento de mentira vai crescendo, vai virando um hábito, até que, quando eu menos espero, eu estou mentindo constantemente, de tal forma que vira um hábito. Eu nem sinto mais o peso da mentira, nem gera mais um arrependimento. Esse é um exemplo clássico de como a mentira, ela se origina. Isso não é incomum, tá, gente? Infelizmente. E aí, a pergunta que você fez foi: por que a mentira acontece? Eu não sei, porque eu não sei qual é o caso. Mas esse exemplo que eu acabei de dar é um grande exemplo de como uma mentira pode começar. E como lidar com a mentira? Dica: acolha a verdade dolorosa. Vou repetir: acolha a verdade dolorosa. Nossa, Vânia, não entendi nada. Vou explicar. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? De uma mãe com filho, pra você entender o ponto que eu quero chegar. Eu lembro de uma mãe que ela falou assim: nossa, Vânia, meu filho tá mentindo muito pra mim, né? E eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu falei assim: qual foi o último episódio, né, de mentira? Como foi? Me conta. Ela falou: ele apareceu, acho que eu falei na live passada isso, gente. Ele apareceu com um slime de R$20 aqui em casa. E ele não tinha R$20, né? E eu falei assim: como foi que você conseguiu esse slime? Ele falou: eu paguei no cofre. Existe um cofre na família que é proibido pegar aquele dinheiro, tá? Ela fez um escândalo. E eu perguntei assim: como foi que você reagiu? Eu fiz um escândalo, eu gritei, eu briguei. E aí eu falei assim: bingo, tá explicado porque ele tem mentido pra você. Porque ele vai pensar: claro que eu não vou falar pra minha mãe que eu peguei os R$20 pra comprar o slime. Óbvio que eu vou mentir. Entende? Você entende que passa da cabeça da outra parte? Eu não tô falando, não vou entrar no mérito de que é importante a verdade e a transparência, porque isso é meio óbvio, tá, gente? Eu só tô querendo explicar os comportamentos. E aí o que acontece? Ele pega os R$20, não fala pra mãe e fica ótimo, porque a mãe não brigou com ele. Assim a gente começa um comportamento de mentira. Rony, como é que a gente faz numa situação dessa? Opa, a criança chegou com slime. Você pergunta: como você conseguiu esse dinheiro? Eu peguei no cofre. Aí você valida a afirmativa dele. Entendi. Você então pegou um dinheiro que você não poderia pegar, né? Como você tá com muita raiva, certamente, né? Você fala assim: ok, dá um tempo que depois a gente conversa. Quando a raiva baixar, você volta, né? E fala: você quebrou uma regra da casa. E, portanto, vamos ter um ato punitivo. Não sei, pega o console do videogame da criança, se seja lá o que for, e fala: uma semana sem videogame. Tem coisa mais punitiva para uma criança do que ficar uma semana sem videogame, gente? Entende? O que a gente aprendeu? Por que as pessoas mentem, né? Porque elas não acolhem a verdade dolorosa. Se a mãe tivesse acolhido aquela verdade dolorosa, e quando eu falo de acolher, não é concordar, porque eu acho que não tem que concordar com a quebra de regra, fica mais fácil da pessoa se sentir confortável de dizer a verdade. E a gente precisa fazer isso, porque um dia aquela criança vai ter feito coisas muito graves e ela vai contar pra qualquer pessoa, menos pra mãe, porque a mãe não sabe acolher aquela verdade. Você entende? Isso a gente tem que fazer na nossa relação. Às vezes o nosso parceiro, a nossa parceira nos diz coisas que são difíceis da gente lidar. Respira fundo. Se você não estiver preparado emocionalmente para poder conversar, sai de cena, sai do contexto opressor. Eu sempre falo isso. Por quê? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu muito mal, né? Quando alguém mentir, quando alguém falar alguma coisa que você não concorda, você tem que falar mais alto, você tem que gritar, você tem que brigar. Isso não significa que você tá punindo aquele comportamento, né? Isso significa apenas que você não tem equilíbrio emocional, que você não sabe lidar com a sua própria raiva. Então, espera a raiva passar, sai do contexto, e quando você se acalmar, você volta e fala: agora a gente vai conversar, né? Fica mais fácil quando você acolhe a verdade dolorosa. Tá dando pra entender, gente? Se ficou muito técnico, me avisem aqui, mandem mensagens, ok, dizendo: Vânia, compreendi.
Porque isso é muito importante para a relação, é muito importante. As pessoas, elas não conseguem, elas têm dificuldades em dialogar. Eu vou falar uma coisa para vocês que acontece muito aqui na terapia de casal, tá? Meu parceiro tá chateado comigo. Vamos pensar assim, meu parceiro tá chateado comigo. Acho que vou fazer uma DR, né? Pra saber o que tá acontecendo. Aí eu pergunto, será que você tá preparado mesmo pra fazer uma DR? Porque veja bem, se seu parceiro ou sua parceira tá chateada com você, é óbvio que ele vai lhe falar coisas que estão machucando aqui dentro. Que são comportamentos seus que não estão legais. Se você não estiver preparado para poder receber a crítica, nem vá para essa DR. Sabe por quê? Porque você vai pro embate. Você vai falar, não, mas eu não concordo. Mas eu não acho que você tá certo nesse processo, né? Sabe que a outra parte vai se sentir desmotivada para te falar a verdade. E aí, você tá bloqueando o diálogo e a transparência dentro da sua relação. Então, por mais que você não concorde, a outra parte tá chateada com você. Vamos conversar, vamos para uma DR. Mesmo que você não concorde, deixa a raiva passar em todo o seu corpo. Desde a ponta da unha até a ponta do cabelo. Deixa a tristeza, a decepção passar. Você valida. Validar não é concordar. Você não precisa falar, concordo totalmente com você. Você valida e fala assim, ok. Quando eu estiver mais calma, a gente conversa, né? E aí você volta e você fala, concordo quando você diz isso, mas discordo frontalmente quando você diz aquilo. Ou seja, com equilíbrio emocional, porque o outro vai olhar pra você e falar assim, caramba, bacana esse diálogo. Eu posso falar o que eu penso, o que eu sinto, a outra parte acolhe, e aí no final das contas a gente, com calma, consegue criar uma estratégia legal para poder sobreviver a essa relação. As pessoas, às vezes, não conseguem se relacionar por falta de inteligência emocional mesmo. O que é inteligência emocional? É inteligência para lidar com as nossas emoções. A gente gosta muito da alegria, mas a gente tem a raiva, a gente tem a tristeza, a gente tem o medo, a gente tem o nojo, a gente tem a surpresa, que pode ser boa, pode ser ruim, né? A gente tem algumas emoções que, quando não se administrar, isso destrói qualquer tipo de relacionamento, a dois, familiar, entre amigos. A gente precisa ter inteligência para lidar com essas emoções de alguma forma. Faz sentido isso para você? A pergunta que eu lhe faço é, como é que você tem lidado com as suas emoções, né? Vânia, é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente aprendeu errado mesmo lá fora, né? Eu tô com raiva. A gente aprendeu, isso eu falo para os meus clientes, tá, gente? O conceito de vitória lá fora é diferente do conceito de vitória terapêutica. O que a gente aprendeu lá fora? Você ganha quando você tem um argumento mais forte, quando você fala mais alto, quando você grita, quando você aponta na cara, né? Na terapia, você ganha quando tem inteligência emocional. Na terapia, você ganha quando você tem saúde emocional. Às vezes, esse tipo de embate, conflito é caro demais para a sua saúde emocional. Então, no conceito terapêutico, ir para essas discussões não é necessariamente o mais estratégico e saudável para a relação. Ganhar para a gente é ter equilíbrio emocional, né? Você conseguir comunicar para o outro sem se desequilibrar de alguma forma. Ok. Vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se temos perguntas ou não. O que fazer quando o cônjuge é dependente de você? Temos uma pergunta, né? O que fazer quando o cônjuge é dependente de você? Gente, olha só. Aí, eu preciso avaliar o porquê dessa dependência emocional. Existem algumas explicações para dependência emocional, tá? Não existe uma única explicação, mas eu vou dar algum exemplo. Vou criar um exemplo aqui real para vocês entenderem como é que surge a dependência. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ela novamente sofreu muito bullying, rejeição, exclusão, né? Ela automaticamente, não obrigatoriamente, mas a tendência é que ela tenha uma carência de afeto. Eu não recebi afeto, o que eu vou ter? Um buraco dentro de mim, né? Desejando muito afeto. E aí, quando eu encontro aquele afeto, parece que eu encontrei o que faltava a minha vida inteira. O que eu faço? Eu mergulho de cabeça. Às vezes me sujeitando até o que não deveria me sujeitar para poder manter aquela relação. Olha como pode surgir uma dependência emocional. Estou dando só um exemplo para vocês. E aí, gente, eu vou falar uma coisa. A psicologia evolucionista, ela fala da importância da gente gerar um friozinho na barriga do outro, tá? Como é que os machos conquistam a fêmea, né, no mundo animal, irracional, né? Eles vão pro embate, o pavão mostra todas as suas penas. Tem que rolar um frio na barriga.
Quando você tem uma dependência emocional muito grande, você meio que tá tirando esse frio na barriga do outro. Porque você não confia em você, né? O outro parece que é tudo na sua vida, você se sujeita, você se submete. Sabe qual é a sensação que você passa pro outro? Que você tá na mão dele, né? Que você é muito acessível, que é muito fácil. Ele não tem riscos, né? Nenhum em relação a você, porque você tá muito entregue, né? Isso faz com que aquele frio na barriga acabe cessando. E você manda uma mensagem inconsciente. Nossa, será que essa pessoa é boa o suficiente? Ela não se acha boa o suficiente. Por que eu tenho que achar que ela é boa o suficiente? Olha o medo que você gera no outro quando tem essa dependência emocional. Então, como é que a gente lida, Vânia, quando um dos parceiros tem dependência emocional? Gente, vamos pra terapia. Vamos pra terapia porque a gente precisa elevar essa autoestima, né? E desconectar. Na verdade, aquela frase do pra eu ser um bom par, eu preciso ser um bom ímpar, é a mais pura verdade. Você não consegue se relacionar bem se você não estiver bem resolvido consigo. Se a sua autoestima não estiver no lugar, se a sua autoconfiança não estiver no lugar. Porque o outro se sente sufocado diante de tanta dependência emocional do outro. Então, como lidar? Crie uma estratégia para fazer essa pessoa se perceber e convide para uma terapia. Tem mais uma pergunta aqui, só um minutinho, vamos lá. O que fazer quando houve desequilíbrio emocional? Meu Deus, Vânia, me desequilibrei emocionalmente. Gente, olha só, presta atenção. Quem nunca se desequilibrou emocionalmente, que atira a primeira pedra. Eu até hoje, eu já perdi a quantidade de vezes que eu atendi. Todo mundo já teve um surto, né? Uma crise. Se perdeu na tristeza, na raiva, no medo, né? Tudo bem. As nossas emoções, elas são enganosas, tá? Existem duas linhas teóricas na psicologia. Eu sempre digo isso no primeiro encontro dos meus clientes. A gente aprendeu isso na filosofia. Uma diz que nós somos bons e o mundo nos corrompe. Eu não sou seguidora dessa linha. E outra que diz que nós somos péssimos. A gente é muito ruim. O que nos ajuda a ser melhor são os nossos valores, né? Então, a gente tem essa natureza instável, enganosa mesmo. Então, não fique tranquilo se você se destabilizou emocionalmente. Isso faz parte da vida. Agora, Vânia, perdi meu controle emocional. O que eu faço? Opa, qual é o teu gatilho para poder se descontrolar emocionalmente? Sei lá, quando eu tô cansada e com muita fome, eu fico extremamente agressiva. Então, fique alerta diante dessas situações. Crie estratégias para você controlar as suas emoções diante de situações que te deixam irritada de alguma forma, que te fazem desequilibrar. Olha, gente, a questão aqui não é assim, surtei, né, com meu parceiro ou minha parceira e agora? Acabou minha vida? Não é assim que as coisas funcionam. Ok, surtei. Por que surtei? Né? E como faço para ressignificar essa questão? Informações clássicas para você que quer desenvolver o equilíbrio emocional dentro da sua relação. Primeiro, quando você estiver se sentindo estranho, né? Nossa, tô estranho. O que está acontecendo? Conceitue a sua emoção. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, Vânia, tô estranho. Eu pergunto, o que você está sentindo? Eu não sei. Essa emoção não existe. Você está sentindo ou alegria, ou raiva, ou medo, ou tristeza, ou nojo, ou surpresa. Eu tô com raiva. Por que você tá com raiva? Eu tô com raiva porque o meu parceiro ou minha parceira não fez exatamente aquilo que eu queria. Ou seja, eu conceituei a emoção, entendi o porquê dessa emoção disfuncional. Agora você vai ressignificar. Eu tô com raiva porque a pessoa não fez o que eu queria? Opa, mas espera lá, como é que é essa relação? Essa relação, o outro tem sempre que fazer o que eu quero? Que relação é essa, gente? Que a outra parte tem sempre que fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. Aí você vai ressignificar. Ok, nem sempre as coisas vão precisar funcionar da maneira como eu espero. Aí você ressignifica isso, tem um comportamento diferente. Como lidar, então, quando eu perco o controle emocional? Que foi a pergunta que vocês me fizeram. Conceitue a emoção, entenda o porquê da emoção, ressignifique a emoção e, mais importante, mude, tá? Porque não adianta nada você, eu entendi todas essas coisas, mas eu continuo fazendo a mesma coisa sempre. A gente precisa ter disciplina e autocontrole. E aí sim, repetindo frequentemente o comportamento, por mais difícil que seja o comportamento ideal, você cria um hábito. Né? O hábito, gente, ele vem através da repetição. Ele vem através da repetição e uma coisa muito interessante, que eu mandei até para a lista de transmissão dos meus clientes esse final de semana. Uma coisa que ajuda muito a gente a mudar o hábito é a atenção concentrada, tá? E existem muitas formas da gente desenvolver a atenção concentrada. Tem a meditação, tem a oração, tem a reza, tem a conexão com a natureza. Isso ajuda muito no controle de pensamento.
Tendo controle de pensamento, a gente consegue lidar muito melhor com as nossas emoções. Então eu indico para você, tá numa relação, medite. Tá numa relação, faça suas orações, faça suas rezas, a sua conexão com o divino, com a natureza, com o campo energético, com o que você acreditar. E isso a ciência, isso não é uma opinião pessoal não, tá? A ciência tem comprovado que isso ajuda a mudar hábitos ruins e ajuda no controle de pensamento. Temos mais 2 perguntas aqui, vamos lá, só um minutinho. Meu parceiro tem dificuldade em tomar atitudes e decisões, vamos falar sobre isso. O que fazer quando o cônjuge é muito dependente? Isso aqui eu já respondi, né, gente? Meu parceiro, me esqueci a pergunta, deixa eu ler aqui. Meu parceiro, gente, tomada de decisão, né? Olha só, gente, meu parceiro tem dificuldade em tomar decisões. Como é que a gente lida com essa questão, gente? Olha, você sabia que essa é uma demanda muito frequente da terapia? Pessoas que não tomam decisões. E às vezes, e por que as pessoas não tomam decisões? Também tem várias explicações, mas uma muito comum, vou explicar pra vocês. Vamos pegar um exemplo simples, tá? Tenho 2 blusas pra usar, uma azul e uma vermelha. Da feita que eu escolho usar a azul, eu não fico pensando o que eu estou perdendo por não usar a vermelha. As pessoas que têm dificuldade de tomar decisão, elas ficam pensando o que estão perdendo por não ter ido pelo outro caminho, por não ter escolhido a outra alternativa. Veja bem, se você escolher usar a camisa azul, você tem que ver os motivos que te fizeram escolher a camisa azul. A camisa azul me deixa destaca mais a cor da minha pele. A camisa azul combina mais com o meu jeans. Eu tenho que pensar as coisas que me motivaram a ir por aquele caminho. Eu não tenho que ficar pensando no que eu perdi por não ter ido pelo outro caminho. Então, você tem que ensinar o seu parceiro. Se você é essa pessoa que não toma decisão, aprenda. Da feita que você fez uma escolha, você vai perder. A gente tem perda nem que seja de energia quando eu faço uma escolha. Aprenda a lidar com a perda da tomada de decisão. E olhe as coisas boas, né, desse caminho que você tomou. Não que você está perdendo por não ter ido por outro caminho. Vânia, mas não sou eu que estou... É o meu parceiro que tem dificuldade de tomar decisão e sou eu que estou participando dessa live. Aprenda a ensinar a outra parte. Gente, eu vou dar um relato pessoal aqui. Logo, quando eu fazia os testes psicológicos, né, e aí eu... chamava meu marido, na época meu namorado, eu falava, amor, você tem que fazer esse teste aqui, é maravilhoso, responda 200 alternativas. Eu colocava ele para responder 200 alternativas. Conclusão, ele criou trauma, né, de fazer testes psicológicos. Não aguento mais, meu Deus, é muita coisa e tal. E aí, quando eu chegava, às vezes eram 15 alternativas, ele, não quero fazer, traumatizado. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou ensinar para ele, né, as coisas da terapia, de casal, de comportamento e relacionamento. E aí eu descobri uma estratégia. Quando eu chegava com o resultado, por exemplo, olha amor, eu fiz esse teste aqui, meu temperamento é esse, eu lia, e ele via que era muito compatível com a minha forma de funcionar, ele ficava intrigado, ele ficava interessado, ele falava, interessante, faz comigo. Então eu criava uma estratégia, tomara que ele não esteja ouvindo, ele tá no jiu-jitsu agora, ele não tá me ouvindo, que bom. Eu criava uma estratégia para que ele tivesse interesse em fazer o teste, porque eu mesma criei um trauma nele, inicialmente. Que ponto eu quero chegar aqui? A gente tem que ter estratégia para poder se relacionar. Tem uma cliente minha que ela fala assim, Vânia, mas isso é manipular o outro. Não é manipular, é proteger o outro dele mesmo, tá? Não é a manipulação que a gente chama. Brincadeira. Desde que você esteja fazendo algo que seja respeite o ecossistema, a gente chama isso da programação de neurolinguística de ecossistema, ou seja, que não faça mal para o emocional do outro, é muito bacana e é bom para a relação, não tem problema nenhum. Certo, gente? Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês vocês têm que pegar tudo isso que vocês estão aprendendo na live e ensinar pro seu parceiro de maneira estratégica. Às vezes a pessoa chega de forma impositiva. Olha, eu vi uma live com a psicóloga e ela disse isso. Você não tá fazendo. Nossa, você acha que com esse discurso acusatório você vai conseguir fazer com que o outro mude realmente? Sério? Você acha que esse seu discurso acusatório, impositivo, rígido, vai fazer com que o outro melhore? Acho muito difícil, né? Às vezes a gente cobra do outro, gente, coisas que a gente nem entrega. Para perceber isso. Eu quero que o outro seja suave, que ele seja doce, mas eu não sou. Então, que tipo de relação é essa? Que eu tô cobrando do outro uma coisa que eu mesma não estou entregando. Entende? Eu acho que tem mais perguntas aqui. Se você tiver pergunta, pode enviar. Que eu vou responder. O que fazer quando o cônjuge é muito dependente? O que fazer quando houve desequilíbrio? Meu parceiro tem dificuldade? Como não esfriar a relação? Vencer a distância, individualista. Doutora, como conseguir sair da inércia, da zona de conforto? Olha, boa pergunta essa.
Como conseguir sair da inércia, da zona de conforto na relação? Gente, olha só. Existe algo chamado de hábito angular. O que é o hábito angular? É um comportamento que gera outros comportamentos, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês fora do relacionamento a dois. Lembrem-se que essa é uma live para o Dia dos Namorados, mas vale essa temática vale para os namorados também. Então imagina, eu quero ter uma vida mais saudável, mas eu não tenho uma alimentação equilibrada, nem faço atividade física. Crie hábitos angulares. Num determinado dia, acorde e ande 20 minutos. Ivânia, mais 20 minutos ele não é suficiente pra gente ter uma vida saudável, tá? Mas pelo amor de Deus, vai lá e faça. Nem que seja 20 minutos. Por quê? Você está criando um hábito angular. Você está dizendo pro seu cérebro, opa, comecei a me movimentar. No outro dia, o que teu cérebro pensa? Caramba, você andou 20 minutos ontem, né? Se você andou 20 minutos, você consegue andar 40, 60. E aí você no outro dia anda 60 minutos. E nesse mesmo dia que você andou 60 minutos, você decide fazer uma alimentação saudável. Vou pro churrasco com os amigos, mas eu vou comer, sei lá, só proteína. Afinal de contas, eu andei 1 hora. E aí você naquele dia anda 1 hora e faz uma alimentação saudável. Tudo isso porque você andou 20 minutos no dia anterior. Os 20 minutos, eles representam o que a gente chama de hábito angular. É um hábito que gera outros hábitos mais saudáveis. E você precisa repetir com disciplina o comportamento adquirido. A repetição é muito importante, tá? Eu criei um hábito angular, pronto, acabou, já mudou minha vida. Não. Se você não repetir com frequência, de tal forma que teu cérebro entenda que aquilo ali virou um hábito, você não cria hábito nenhum. E existem estudos que dizem que você cria um hábito em 21 dias. Agora, os novos estudos não dizem mais que são 21 dias, tá, gente? Os novos estudos... Desculpa aí ter que falar isso pra vocês, mas os novos estudos dizem que os hábitos agora são criados em 66 dias. Mas isso é uma média, tá, gente? Isso é uma média. Tem gente que em 3 dias já muda a vida, tá bom? Então não se apeguem a isso. Então, como é que a gente muda um hábito? Crie hábitos angulares. Faça pequenas coisas na relação que vão trazendo outras coisas. Eu não costumo, sei lá, ser carinhosa, né? É difícil pra mim. Eu tenho clientes meus que têm dificuldade em ser carinhosos, né? Não foi acostumado com essa realidade, não sei nem como faz isso. Como é que a gente faz? Fazendo. Vai lá e faça. E execute. Gente, assim, todo mundo que vem pra terapia pra fazer algo difícil. Ninguém vem pra cá porque é fácil. Se fosse fácil, não tinha terapia, né? Não tem outra forma da gente mudar a não ser dessensibilizando. Você sabe o que é dessensibilizar? É diminuir a sua sensibilidade ao estímulo aversivo. É muito estranho ser carinhoso, né? Com meu parceiro ou com a minha parceira. Então vá lá e seja carinhoso. Porque você vai transpor essa barreira, sei lá, do constrangimento. E aí você vai mandando uma mensagem pro seu cérebro dizendo que é muito fácil. É mais fácil do que você imaginava ser carinhoso. Até que você repete aquilo tudo e vira um hábito. Temos mais perguntas, vamos lá? Se você tiver pergunta, deixe sua pergunta aí, tá bom? Só um minuto, vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Nem eu sei ver isso aqui direito, Senhor. Peraí. Boa noite, Shirley.